Gente linda, o tema de hoje do Saúde e Fé é o fígado. O fígado, que é a maior glândula e o segundo maior órgão do corpo humano. Ele só perde para a pele é o maior órgão que nós temos. O fígado tem centenas de funções importantes para o funcionamento do nosso corpo e pode ser acometida por muitas doenças. Mas, para prevenir doenças que acometem esse órgão e ter uma vida mais saudável, hoje vamos receber, eu e você, na sua casa aí, o farmacêutico homeopata, o Dr. Jamar Tejada. Dr. Jamar Tejada, bom dia! Bom dia! Né? Tudo bem, doutor? Saudade. Olha, aí. Eu só volto aqui quando eu entrar e falo, bom dia, farmacêutico Jamar Tejada. Ah, aquela entradinha, né? Coloca ele para o diretor, coloca para ele ver, assim, para ele ouvir assim o nosso bom dia gostoso, assim. Bom dia, Frei! Não. Mas isso é exclusivo. Isso é bullying. Isso é exclusivo, né? Fígado. Claro, quando a gente fala do fígado, até para esclarecer para quem está em casa, né? É um hepatologista, né? Que é o médico profissional que conhece a citologia, a função do fígado. O que a gente pode falar hoje em relação ao fígado? O que o Dr. Jamar Tejada vai brindar quem está em casa? Olha, a gente esquece tanto, né? A gente pensa assim, sempre no medicamento para o fígado. Eu vou falar sobre os alimentos para o fígado. Eu vou tentar fazer com que você pense o que tu pode fazer na tua compra diária para tratar esse órgão, né, tão importante. Falo que é o coração, né, Frei? Para mim é o fígado que manda. Depois é o intestino, o coraçãozinho é o terceiro lá. Considerando que as pessoas estão preparando um almoço delicioso, será que eles vão nos convidar? Vão, né? Se Deus quiser, né? Doutor, por favor, sentar aqui, doutor. Sentar, por favor, aqui, maravilha. Por que o fígado, doutor Jamar, por que ele recebe tanta culpa, o coitado? Porque a pessoa vai num final de semana, vai numa festa, exagera um pouquinho na bebida alcoólica, vê aquelas ressacas, e aí de repente vai lá na farmácia, aí o meu fígado, tem que comprar remédio pro fígado, tem que comprar isso e aquilo. Por que o fígado recebe essa bomba aí? Coitado, né? É sempre ele o culpado, né? Não é você que bebeu um monte, né? Comeu gordura. Na verdade, não é o fígado que vai fazer essa ação. É o estômago que tem, no intestino e estômago que passa as reações de enjoo. O fígado, coitadinho, está ali trabalhando para conseguir, né, limpar toda aquela toxina, né? É verdade, doutor Jamar, que ele tem mais de 500 funções. É uma usina? É uma usina, verdade. Poxa vida. Olha, é tanta função, a gente começa a ler e cada vez o corpo humano é um universo, assim. A ciência não sabe ainda, né, tudo aquilo que a gente é capaz, né? Cada vez descobre alguma funçãozinha a mais. Então, a gente tem que pensar assim, eu vejo o corpo humano, eu sempre tive essa visão como se fosse um universo. Então, cada planetinha, né, cada órgão tem ali a sua função. A sua galáxia. A sua galáxia, né? Então, assim, tudo tem que estar em sintonia. Né? Tipo, a Terra sem a Lua já tem um desequilíbrio, vai desequilibrar as marés, mesma coisa a gente. Então, assim, cada parte do corpo da gente tem uma função muito importante. Tem pessoas que falam assim, né? Tem gente que agora vai me massacrar, né? Mas falam assim, eu não tenho problema com o fígado porque eu tirei minha vesícula. Eu já sempre respondo assim, olha, se a vesícula não fosse tão importante, Deus não teria feito o corpo humano com vesícula. Com ela, né? Não se apavorem, tá, gente? Pensando assim, ai meu Deus, já começou, né, se assustando. E não se preocupe, você que teve que tirar a vesícula, fica tranquilo, né, que o teu fígado está funcionando, graças a Deus. Exato, vai funcionar igual. Mas assim, eu sou apaixonado pelo fígado. Até estava pensando aqui antes de entrar aqui no programa, né, a primeira entrevista que eu dei na vida como farmacêutico foi sobre fígado, né? E eu estava revendo, antes de vir para cá, essa minha entrevista, tanta coisa já mudou, né, E é importante. O lindo da ciência médica é isso, né, doutor? É sempre uma mudança. A gente tem que estar sempre se atualizando, sempre é uma mudança. E eu gosto de pensar assim no fígado como uma grande esponja. Tudo o que a gente come, tudo aquilo que a gente bebe, aí tu pensa, o que eu como, o que eu bebo, não, o que eu respiro, o que eu passo no corpo, todo aquele creme que tu passa, mas como assim? Tudo é absorvido pelo nosso organismo, né? Porque tudo acaba passando pela veia porta, não é à toa. É uma porta. É uma porta de entrada. Então, tudo aquilo é absorvido. O fígado tem que fazer essa transformação, né? Eu agora vou falar um termo, né, que eu me lembro assim que quando eu estava ainda fazendo a faculdade, né, logo agora, faz pouco tempo,
Gosta, né? Pior que gosta. Nossa, já estou com 20 e tantos anos de formado. Jesus de Deus, né? Acho tempo. Depois você passa lá a imagem. Lá. Mas assim, eu me lembro que eu aprendi uma palavra assim na faculdade, porque eu estudava, imagina, eu entrei na faculdade, eu tinha 16 anos, 15 para 16. Certo. E aí eu aprendi uma palavrinha que era assim, dentro do fígado existe, né, o hepatócito, que é a célula do fígado, e dentro do hepatócito tem um sistema que se chama sistema microsomal hepático. Olha, eu posso esquecer, às vezes, o nome das pessoas que eu mais convivo, mas eu nunca me esqueci dessa palavra, sistema microsomal hepático. Né? E tudo acontece ali dentro. Ali que Ele é muito sangue que passa por ali, né? Muito ramificado. É uma esponja, entendeu? Então, assim, a gente tem todas as trocas metabólicas, toda essa transformação de medicamentos acontece pelo fígado. Isso que eu ia perguntar, doutor, assim, a gente sabe que tem mais de 500 funções ali o fígado. Assim, quais são as principais, assim, para, 500, eu vou perguntar de número 384. Não, quais são as principais? Até porque eu não vou assim, saber, né? vou passar vergonha aqui, tá? As principais, ou seja... Mas eu acho que entre as principais, eu acho que essa questão da biotransformação, né, dos alimentos, medicamentos, as pessoas pensam assim, né? Eu vou tomar um medicamento X, aquilo ali, ele vai passar pelo fígado e ele vai ser transformado. Então, quando se produz, né, farmaceuticamente um produto, tem que se pensar nessa biotransformação. Então, o fígado faz essa transformação. De fazer o proveito, não adianta você... um sintonia com o outro. Você comeu ali um alimento, aquele alimento ele vai para o intestino, né, passa pelo estômago, teve a degradação, vai lá para o intestino vai ser quebrado, né, digerido pelo estômago, tal, chega no intestino, o intestino absorve e aí essa absorção vai passar pela corrente sanguínea e vai lá para o fígado. E o fígado de novo processa, aproveita o que não pode. Essa é uma das funções. Né? Então, se tu não tem bem o teu sistema, o teu estômago não funciona bem, né? Não libera os ácidos necessários, tem algum problema ali, ou você não tem um sistema eficaz de absorção no intestino. Uma coisa está engrenada com a outra, entendeu? Até assim, né? As pessoas, a gente fala de saúde, né, Frei? E as pessoas não estão, às vezes, só pensam quando está com um problema realmente acontecendo. Mas o assunto que a gente até poderia falar um dia aqui é emagrecimento, né? Opa. Todo mundo fala, todo mundo pensa em emagrecer, mas esquece que o emagrecimento não vai ser feliz se você não estiver com esses 3 órgãos muito saudáveis. E é óbvio, o fígado, o intestino e o estômago. Né? Claro, tudo é importante, mas esses 3 é ali onde entrou, né? Onde começou todo o processo do bolo alimentar, até virar bolo fecal. Então, tu tem que ter um sistema saudável. Por que está tão em moda, né, o detox, que depois a gente vai falar aqui, né, a detoxificação hepática? Não existe a detoxificação hepática, existe assim, eu vou dar uma ajuda para o fígado. E essas coisas, assim, desculpe, doutor, mas essas coisas, a gente começou, o coitado do fígado sofre as consequências, ressaca, excesso de bebida alcoólica, excesso de comida, etc. Então as pessoas vão lá e compram aquelas cápsulas, aqueles líquidos, tomam e já guardam, já tem em casa estoques daquilo lá. Isso resolve? Ajuda, né? Depende, né? Depende, eu não sei não é tudo aquilo, né? Eu gosto muito, né? Eu como farmacêutico naturalista, eu gosto muito das ervas, né? Então, assim, na fitoterapia, que é a medicina das plantas, a gente, tudo aquilo que for amargo tem uma resposta mais eficaz para o tratamento do fígado. Por isso que o boldo é tão utilizado para o fígado, né? Uma das ervas mais utilizadas, a alcachofra é muito utilizada. Então, assim, essa produção aí tem uma outra função, né? A função digestiva, de degradação de gorduras, pela produção da bile. Isso é muito importante. Colesterol, né? Também. O colesterol, HDL, LDL, esses que são vamos dizer, o que vai levar a energia para a célula. Tudo né? passa pelo VLDL, tudo aquilo que você vê, né, nos exames que você não entende, aquele monte de letrinha, tudo é o fígado que faz. Então, a gente tem que pensar nesse processo. Eu tenho um cuidado, é verdade, assim, eu tenho um cuidado tão grande com o meu fígado, eu acho tão importante, as pessoas pensam assim, é o fígado, tá ali, ele que vai... É tão importante a gente manter ele saudável, por isso que eu sou, tipo, quase o rei do suco verde, porque eu acho muito importante a gente pensar nessa limpeza. A gente já vai mostrar, inclusive, que tem umas bancadas aqui. Agora, doutor, claro, o assunto não é falar
do órgão, mas o que pode ajudar esse órgão. E a gente sabe que tem algumas pessoas que fazem o exame e tem a famosa esteatose hepática, aquela famosa gordura no cílio. O que levou a isso? Excessos. Né, excessos. Assim, ó, outra função principal, uma das principais do fígado, né, é esse estoque de energia. Se a gente não tivesse o fígado, a gente ia ter que viver comendo todo o tempo. Quando a gente pensa em caloria, o corpo precisa de energia. Né? Claro. A gente é um motor que precisa de uma gasolina, né? Precisa de uma energia. Então, cada alimento tem lá uma caloria. A gente não pode pensar em caloria como uma unidade de peso. A gente tem que pensar a caloria como uma energia. Então, existem alimentos que são muito mais energéticos que o outro. Quando a gente fala da energia, a pessoa pensa, que deixa mais disposto. Tá. Não é isso. É que ele consegue fazer com que a tua célula se alimente mais. Onde é que tu tem maior válvula, né, de resposta para a energia? É pela glicose. Então, a glicose, por que as pessoas têm tanta vontade de doce? Né? Porque no doce é uma forma de glicose, uma liberação muito mais rápida de glicose. Por isso que quando a gente está por um longo período de jejum, a gente sente mais necessidade, sempre a gente fala, não passa naquela fileira de doces, né, quando você estiver com fome. Né? O cérebro me manda açúcar, pelo amor de Deus. É uma necessidade, porque ele precisa de energia rápido. Então, o fígado, ele faz esse estoque de açúcar em forma de glicogênio, que a gente chama glicogênio. Então, ele pega a glicose, transforma em glicogênio. Quando o corpo da gente precisa de novo de açúcar, aquele período que tu não está usando, ele quebra de novo esse glicogênio e manda de novo a glicose. Então, é uma cadeia, é o universo. Trabalha com o pâncreas também, tem tudo uma... Tem tudo, né? A insulina, daí libera, porque a insulina vai lá, vocês não entendem esse processo. O que é a insulina? Tipo, tem insulina, a insulina está alta, a insulina está baixa. O problema da insulina é assim, a insulina vai lá, né? O pâncreas libera a insulina, quando traz muito açúcar, liberou a insulina. Chegou a insulina lá na nossa célulazinha, começou a abrir-se uma portinha para entrar essa glicose dentro. Só que tem um momento, o que é a esteatose hepática, né? Tu começa a ter uma grande produção de glicose, tu tem sempre glicose, a pessoa que não, formiguinha, está sempre comendo açúcar, fica sempre liberando insulina. Tem uma hora que o corpo não aguenta mais abrir porta. A insulina, tu vai ter um excesso de insulina e não está mais abrindo a porta, uma resistência insulínica. E o fígado fica ali com aquele estoque de glicogênio, que não é aproveitada tão bem. Transforma em gordura. Transforma em gordura. Essa glicose vira triglicerídeos e acaba virando gordura. Como é que a gente sabe quem tem esteatose hepática? Né? A gente fala, tem muita gente que não sabe, porque o fígado não é um órgão de dor. Então, tu começa a ter gordura, tu tem esteatose, tu não vai sentir dor, mas tu vai perceber... Agora fica todo mundo apavorado, né? Não é que todo mundo tem esteatose hepática, mas a principal característica é aquele corpo em formato de pera. Entendi. Né? Aquela gordurinha. É claro, gente, tá? Que assim, quando você começa o processo do envelhecimento, a gente tende a ter mais acúmulo nessa região. O metabolismo mais lento, né? Os hormônios e tal, então você tende a ter mais gordura nessa região. Certo. Mas quando isso é muito excessivo, é por causa que o fígado não tá mais aguentando e manda estoque lá para os músculos. A gente não vive sem o fígado. Não vive. Ele se regenera, diz que ele se regenera, mas desde que ele esteja saudável, né? Saudável. Outra função assim, que eu acho super importante, a questão da desintoxicação. Né? Tá. O corpo pega amônia, que é super tóxica, e aí o fígado vai transformar ela em ureia, que vai ser excretada. A amônia vai sofrer um processo de biotransformação, vai virar ureia e vai ser excretado pelos rins. E aí, olha que doido, né? Se você tem um problema hepático, essa amônia, que é tóxica, vai chegar no teu não vai ser filtrada, tu vai ficar com toxicidade. E aí vai para o cérebro, a pessoa tem delírio. Por isso que muitas pessoas, quando tem problema hepático, eles falam coisas assim, porque ela está muito doida. Está desequilibrado, desregulado. Está desequilibrado. Agora, para quem está em casa, doutor, assim, o doutor trouxe aqui algumas frutas, etc., verduras. Isso aqui ajuda... Quer dizer, uma alimentação saudável ajuda o corpo inteiro. A alimentação saudável ajuda, né? Agora o pessoal de casa já está assim, que saco essa história de alimentação saudável. Tu sabe que eu falo o negócio, entendeu? Gente, ninguém mandou a gente nascer humano. A gente é obrigação da gente, né? Certo. Eu fico muito chateado quando chega algum paciente, porque geralmente chega já paciente... Ninguém chega assim, olha, estou muito bem, eu quero continuar muito bem. Geralmente olha, eu estou já no bico do corvo e eu preciso de uma ajuda.
Então a gente tem que se cuidar de uma forma, sabe, tipo, é o mínimo que a gente pode fazer é ter uma boa alimentação. E o que das alimentações, assim, doutor, o que realmente, assim, poxa, não pode faltar? Tudo isso não pode faltar? Tudo, porque aí a gente tem as cores, os verdes, amarelos, vermelhos. Eu trouxe esses coloridos assim, porque é aquela história, né? As pessoas quando começam a alimentar, elas pensam muito brasileiro, né? O que está sempre na mesa de um brasileiro? É arroz, feijão, o bife, né? Um bifezinho, um franguinho, uma carne lá. Aí tem uma fatiazinha de tomatinho e aquela folhinha de alface, aquela dor, né? E o pessoal fala, come salada? Como? O que você come de salada? Uma folha de alface. Uma folha de alface. Coitada também é aquela hidropônica, né? Tá. Que, coitadinha, nem sabe até qual a quantidade de nutriente. Não estou nem falando a questão de agrotóxicos. Tudo isso o fígado vai limpar. Então, a gente tem que ter uma alimentação variável, que eu sempre falo isso em todos os programas que eu vou, eu acho é muito importante a gente variar, sair desse feijão. Por isso essas feijão cores com aqui. Arroz faz bem, mas todos os dias... A repetição, às vezes, acostuma o organismo, legal, né? Acumula. E aí eu trouxe essa mesa assim colorida. A gente, quando fica em dúvida, pô, meu Jamar falou que eu tenho que comprar outras verduras, né, legumes e tal, mas quais? Não existe quais, vai pela cor. Então, quando a gente tem dúvida, tu pensa no colorido. Então, eu trouxe aqui o verde escuro, que são ricos em vitamina B12, complexo B, tá? Então, aqui só para... As verdes escuras. Agrião, couve, alface, rúcula, hortelã, limão e a selga, né? A parte verde. Os verdes escuras, tá? Eu não vou falar da propriedade de cada planta que tem, mas vamos pensar assim na questão de complexo vitamínico, né? Grupo B tem bastante nessas hortaliças verdes, né? Os amarelos e os vermelhos são ricos em carotenoides, vitamina A, né? Vitamina C. Só para você ter ideia, assim, na sua casa, amarelo, aqui tem pera, ameixa, lima, cenoura, abacaxi, laranja, manga, melão, mamão e mel, né? Amarelo. E o vermelho, aqui nós temos o rabanete, a maçã, a acerola, uva, beterraba, tomate, morango. Então são as cores. Quanto mais colorido... Quanto mais colorido, melhor. E assim, ó, quando a gente pensa numa alimentação, no fígado, a gente tem que ajudar ele essa questão da oxidação, né? De não oxidar. Quanto menos toxina tu leva para o teu fígado, mais rápido ele vai ter uma resposta. Certo. Né? Então, a gente precisa... a água, né? Eu volto a falar, a água, a importância da gente beber sempre, para ajudar a limpar essas toxinas. Se você está ali, por exemplo, fazendo um processo de emagrecimento e você não bebe água, aquele fígado vai ter 2 vezes o trabalho, porque ele vai ficar muito mais intoxicado. E outra questão também importante, o fígado também produz a albumina, que regula as nossas funções de equilíbrio circulatório. Entendi. Por isso que a pessoa que tem problema, né, hepático geralmente fica mais inchada, porque é a albumina que equilibra essas funções. A hepatite é isso? Olha, a hepatite, né, é uma inflamação no fígado. Ela pode ser gerada por algum vírus, hepatite A, né, hepatite B, C. Nem vamos entrar muito nessa questão da viral, mas a esteatose, a cirrose, é quando o fígado já entrou num processo que ele se esforçou tanto, vamos dizer assim para o pessoal entender, ele já esforçou tanto, aquele patócito, coitadinho, sofreu já tanto, que ele começa a ficar mais duro, vamos dizer assim. Essas coisas Ele fibrosa. Okay. E aí tu perde a função e não tem como reconstituir. O fígado saudável, ele pode tirar um pedaço que ele já fica, né, de novo. Mas ele pode, conforme os problemas, além dos problemas graves como câncer, etc., que é o estágio aí, mas pode também sofrer, além da esteatose, as famosas cirroses. A cirrose já é bem estágio sério, avançado, é um estágio, né, bem avançado. Então é importante, sabe, gente, aquela pessoa, né, que fala, mas você bebe, não, só final de semana. Você fala para o seu fígado, só esse final de semana. Ele intoxica, não existe assim um prazo. O corpo da gente não pensa assim, olha, eu só estou tomando esse final de semana. Você não sabe como é que está funcionando esse processamento. Pode ser que você que tome só um final de semana, aquele álcool pode causar... Cada um tem metabolismo, cada um tem uma raça. Eu sou polonês e espanhol e sei lá eu mais o quê. O Frei italiano. Italiano. Então tem uma genética diferente.
Né? Então, assim, de repente, o meu processamento é muito mais rápido que o teu. E também a questão da idade, né? Eu, quando era moleque, né, no primeiro porre, né? Olha, falando isso, não é uma TV Aparecida, né? Mas acontece, desconsidera, né, essa fala, desconsidera essa fala. Desconsidera, gente, né? Mas no primeiro porre, né, quando jovem, aquela história, né? Nossa, no outro dia passava mal pra caramba, porque aquilo era muito tóxico, o corpo nunca viu isso, de repente, o que é? Então, aquela pessoa que bebe todo dia, historinha aquela da taça de vinho, né, Frei? Todos os dias, é muito controversa. Né? Tem estudos que falam que, na verdade, tinha que beber mais do que uma taça para poder assim, pegar o aproveitamento antioxidante. Não estou falando em questão do resveratrol. E tem outras correntes que dizem, não, é só uma tacinha. Então, sempre vai se descobrir uma coisa nova. Mas isso na aqui não dúvida, muda. isso. Exato. O vinho, a tacinha A, B ou C, isso a gente pode ter dúvida. Mas isso a gente não tem dúvida. Não... Olha, vamos citar assim, ó, o que tu tem problema hepático, o que eu acho assim, uma das verduras né, leguminosas que eu mais gosto é o brócolis. O brócolis é um santo brócolis, né? O brócolis tem o brocolinol, ele também age contra câncer, ele ajuda bastante nessa questão da hepatotoxicidade. Então, os verdes, por que a couve é tão usada no suco verde? Tem que ser sempre a couve? Não, podia ser uma rúcula, podia ser o brócolis, podia ser outro verde escuro, por causa do complexo B. Ele tem uma metabolização que ajuda o fígado a eliminar a toxina mais rápido. O que não pode é faltar isso. O que não pode é faltar, cardápio. De jeito nenhum. Gente, quantas informações valiosíssimas. Doutor Jamar, por favor, entra aqui na nossa salinha, doutor. Tão importante, o fígado tem mais de 500 funções, o importante é a gente pode ajudá-lo fazendo a lição de casa. E a lição de casa começa pelo garfo, pela faca, é isso? Sempre, garfo, faca, né? Sem excessos. Copo, suco. Suco. Né? Vamos até falar do suco, né? Que eu acho importante. O suco faz bem? Sim, nem se compara a questão de um suco quanto um refrigerante, né? Não sei qual foi a última vez que eu tomei um refrigerante. Eu acho muito prejudicial à saúde, né? Eu sempre falo, pai que ama seus filhos, não coloca refrigerante em cima da mesa. Né? Muito acidulante, muito química, você está acabando com o fígado da própria criatura, seja você ou seu filho. E o suco, a gente não pode esquecer que suco contém açúcar. O que é o açúcar da fruta? É a frutose. Frutose em excesso também não faz bem. É açúcar igual. Poxa, mas então eu não posso tomar também suco, por que eu vou tomar? Você pode tomar, sim, não vai, né? Tem aquelas polêmicas, poxa, eu não posso mais tomar suco de laranja. Sem açúcar, né? Sem açúcar, porque ele já tem, né? Já é adoçado com o açúcar dele. Mas assim, gente, tente não tirar o bagaço das frutas, porque daí o impacto desse açúcar é bem menor, porque essas fibras fazem com que seja absorvido de maneira mais lenta esse açúcar. Aí o corpo tem tempo de recapitular aquilo ali. Vai dar tempo da insulina, vai ter aquele choque glicêmico. Entre as frutas, a que tem maior índice glicêmico é a melancia. E tu vê, né? A melancia não tem tanta fibra. Então é uma que sobe o açúcar rapidinho. Olha só. Não estou falando nada contra... Eu amo suco de melancia, tá, gente? Mas assim, cuidado com essas frutas muito doces. Né? Todo exagero não faz bem. Doutor, além do nosso bate-papo, as pessoas também estão interessadas. Eu acho que o assunto hoje é o cuidar do fígado. Perguntas estão chegando. O Roberto Oliveira, de São Paulo, capital. Bom dia, Roberto. Deus te abençoe. Que bom que você está conosco, Roberto. Ele gostaria de saber se todas as bebidas alcoólicas fazem mal ao fígado ou se existe alguma que é pior. Não só faz mal, mas pior. É o Roberto, doutor. Oi, Roberto. Eu não vou dizer assim que existe a pior, aquela que tem a graduação alcoólica maior, um absinto, tudo aquilo que tiver cachaça, né? Que tiver uma graduação alcoólica muito alta, quanto mais alta essa graduação, maior o problema que ele pode causar. Mas o pior é a quantidade que você está tomando, né? Não adianta você dizer, então eu vou tomar uma cervejinha que a graduação é menor. Cuidado. A quantidade. A quantidade, né? Ou tomar um copinho ali, uma tequila ou 10 cervejas. Exato, a quantidade. Tem que ter esse cuidado. O Silvio Andrade, de Taubaté, São Paulo. Obrigado, Silvio. Deus te abençoe. Bom dia para você, meu querido. As frutas também são boas para cuidar do fígado. Se sim, quais são as melhores? Perguntou o Silvio, doutor. Oi, Silvio. É aquilo que eu falei, né? A gente tem que cuidar sempre dessa questão da frutose. Então, sempre comer o bagaço da fruta é interessante. Não é que o bagaço vai para o fígado, mas a questão é a de absorção. Quanto que essa fruta vai liberar
de açúcar, porque o fígado vai ser responsável por esse açúcar que vai soltar lá dentro, entendeu? Então ele tem que saber, pô, mando mais açúcar, vai sofrer. Então cuidado com esse excesso, mesmo sendo frutas, cuidado. Agora aquela pessoa que não gosta de comer fruta, assim, viu, fruta faz mal. Não é isso que eu estou falando. Jamais. Tem que incluir. Tem que incluir. Existem algumas frutas que são mais benéficas. Olha, as frutas que têm vitamina C, geralmente elas são mais antioxidantes, elas são mais anti-inflamatórias, então elas têm uma resposta mais positiva para o fígado. Todas são positivas, né? Por exemplo, o moranguinho também tem vitamina C, mas o moranguinho é rico em licopeno, a acerola também tem licopeno. O que é o licopeno? São substâncias que são antirradicais livres, eu adoro falar, né, antirradicais livres, né? Tudo aquilo que é antioxidação, anti-envelhecimento, você não está tratando só... o fígado tem tudo a ver com o processo de envelhecimento. Você pode ver que uma pessoa que bebe demais, ou alcoólatra, né, uma pessoa que faz excessos, tem um aspecto mais envelhecido. E a Por cirrose, quê? né? Porque está ligado ao envelhecimento. Leva para a cirrose também, né? A Dora Rocha, do Rio de Janeiro. Obrigado, dona Dora, que Deus abençoe. Bom dia para a senhora. Que bom que a senhora está conosco, viu, dona Dora? Bom dia, doutor Frei Jamar. Existem chás que ajudam a desintoxicar o fígado? Pergunta a Dora. Ai, Frei Jamar, olha, eu estou longe ainda de ser Frei. Bom dia, Frei e Jamar. Ô, dona Dora, tudo bem? Carioca, né? Carioca. Olha, os chás que ajudam na desintoxicação são aqueles chás mais amargos. Então, o boldo, a alcachofra, a espinheira santa, existem vários. Na verdade, gente, todo chá que é rico em polifenóis, que são ricos... Pô, mas como é que eu vou saber, né? Não está escrito ali rico em polifenóis. Mas todo aquele chá mais amarguinho, ele tem uma resposta melhor para o fígado. Por isso que o boldo é o campeão, né, de escolha para o tratamento do fígado. A macela também ajuda, mas tudo aquilo que for rico em sais minerais, ricos em antioxidantes, uma boa mistura de frutas, por exemplo, né, com bagaço, também poderia ser substituído ao invés do chá para tratar o fígado. Cada vez que a gente traz aqui o Dr. Jamar, a gente tem uma aula gostosa assim, de alimentação saudável. É isso que a gente quer, né? A gente quer cuidar do seu fígado. Mais de 500 funções, é um órgão fundamental. Sem ele a gente não sobrevive. Então cuide a partir daquilo que você coloca na mesa. Está preparando o almoço? Pense também no ser humano como um todo, mas no seu fígado. Tivemos o prazer de conversar com o Dr. Jamar Tejada, farmacêutico homeopata. O Instagram é @tejarde, está na tela para você copiar. E o site é tejardeando.com, né? Tá para você também seguir, lá tem vídeos.com.br, tejardeando.com.br. Ainda só no Brasil, né? Só... Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, Frei. Que Deus abençoe, parabéns. Uma boa alimentação para todo mundo. A TV Aparecida, né? A Casa da Mãe Aparecida, sempre está de portas abertas para recebê-la aqui. Eu que agradeço, espero que sim, né? Que Deus abençoe, doutor.